esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. Ou seja, nós, enquanto cristãos católicos, fazemos memória a Maria, José e Jesus como família sagrada e, portanto, como família exemplo que nós devemos seguir. Precisamos lembrar que no Antigo Testamento, um casal que não tivesse filhos se entendia, não recebeu a bênção de Deus. Depois, no Antigo Testamento, sempre se tem na cabeça, se o casal não tem filho e é algum problema de saúde, a culpa é sempre da mulher. É por isso que nós vamos ver no Antigo Testamento diversas vezes a preocupação em ter filhos. Além de não receber, ele entendia, não recebeu a bênção de Deus, um casal que não tivesse filhos perdia o sentido da vida, porque o sentido da vida estava em dar continuidade à descendência, portanto ter filhos, e conquistar terras. Para que conquistar terras? Para deixar para os filhos. Um casal, portanto, que não tivesse filhos, se dizia, não recebeu a bênção de Deus. E aí não há o porquê conquistar terras, porque se não vai deixar descendência, não tem porquê deixar terras. É por isso que nós vamos ver nas Sagradas Escrituras meio que um problema quando um casal não tem filhos. É o caso de Ana, que depois tem Samuel, é o caso de Isabel, que depois tem João Batista, é o caso de tantos e tantos casais ou de tantas e tantas mulheres que, ao não receber a bênção de Deus, perderia o sentido da vida. A palavra de Deus, portanto, por diversas vezes mostra não somente que Deus está com todos, mas também uma preocupação de Deus para com a família. Família que é entendido entre pai, mãe e filhos.
O autor do livro do Eclesiástico nos lembra: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. E aí a gente pode dizer também a autoridade do pai. Quero dizer, portanto, a vocês, pais, vocês têm e precisam ter, sim, a autoridade sobre os filhos de vocês. Eu sei que aqui não acontece isso, mas em muitos lugares, ou pelo menos escuto falar, de mães que vê o filho, ainda pequeno, ainda uma criança, fazer coisas erradas e diz para o filho: eu conto para o teu pai quando ele chegar. Ou então, o pai diz para o filho: eu conto para sua mãe, ou então resolva isso com sua mãe. Ora, os dois precisam e têm que ter autoridade sobre os filhos. Alguns pais que dizem assim: eu não levo o meu filho mais para a igreja, porque ele não quer ir, padre. E para ir para a igreja precisa ir de coração. Eu costumo perguntar assim para os pais: e quando os seus filhos não quiserem estudar, você vai também não se importar? Não, padre, claro que eu vou ter que forçar. Ora, se quando criança você força o seu filho para estudar, você força o seu filho às vezes para comer, porque só quer coisa doce ainda quando muito criança, por que não forçar para ir à igreja? Ah, mas não vai ser de coração. Ora, a criança não tem condições de escolher nada. São os pais que escolhem para a vida dos filhos. E, portanto, precisa sim escolher Deus dentro de uma religião. Faz sentido forçar os filhos a vir para a igreja? Sim. Quando criança, faz sim. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade. O autor sagrado também nos lembra: quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Todos nós precisamos, portanto, respeitar, honrar os nossos pais. Guardamos tesouros não para esta vida, mas para a vida futura, quando respeitamos, quando honramos os nossos pais, independente da idade nossa e independente da idade dos nossos pais. Precisamos honrar e respeitar. Como eu dizia, o exemplo de família para nós cristãos católicos é a Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Vimos aí no Evangelho que os pais estão cumprindo todas as normas da religião judaica. Como judeus, eles estão todos os anos indo a Jerusalém para cumprir, ensinando a Jesus a religião judaica. Nos diz o texto que quando Jesus Cristo completou 12 anos, eles subiram para a festa como de costume, ou seja, quando Jesus Cristo tinha 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, exatamente aqui, nos diz que quando ele completa 12 anos, eles vão para a festa como de costume e ao retornar, eles esquecem, deixam Jesus lá em Jerusalém. Não foi um descuidado dos pais de Jesus, não foi um descuido de Maria, nem um descuido de José. Por que que não foi? A criança, até completar 12 anos, estava sempre com a mãe. Quando completava 12 anos, a criança tinha o direito de escolha, de ficar com a mãe ou de ficar com o pai. Depois dos 13, não. Depois dos 13, necessariamente tem que acompanhar o pai, no caso, o homem. Falo isso porque senão pode dizer assim: então Maria e José não teve o cuidado com Jesus. Não, o texto nos lembra, pensando que ele estivesse na caravana, ou seja, por ter o direito de escolher entre estar ou com o pai ou com a mãe, foi que eles esqueceram Jesus. Maria pensando que ele estivesse com José e José pensando que ele estivesse com Maria. Depois de caminhar, eles perceberam que o menino não estava e aí retornam para Jerusalém
Ou seja, a palavra de Deus nos lembra que Maria e José teve todos os cuidados, que Maria e José teve todas as preocupações que pai e mãe têm com os filhos. Maria, quando encontra Jesus, diz: por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Com certeza, todas vocês, mães, já passaram, ainda que por muito pequeno, ainda por um pequeno instante, ainda que por alguns segundos, uma preocupação assim de perdi o meu filho. Com certeza todas vocês, mães, já passaram por essa experiência. Maria chama essa experiência de angústia. A pergunta ou a resposta de Jesus Cristo é: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam, mas também não questionaram. Maria e José, por diversas vezes, não compreende, mas também não questiona. Não compreende, mas acima de tudo, confia em Deus. Ou seja, nós, enquanto família, muitas e muitas situações às vezes não compreendemos, mas precisamos acreditar e confiar em Deus. O texto ainda nos lembra que Jesus desceu e era obediente aos seus pais. Se a gente questionar então, quando Jesus completou 13 anos, com certeza também foram para a festa da Páscoa. Nós não vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, depois desse episódio aqui, só com 30 anos. Então nós não vamos encontrar nas Sagradas Escrituras nada que fale sobre Jesus Cristo aos 13, 14, 15, até completar 30 anos. O que nos leva a acreditar e afirmar: Jesus conviveu, permaneceu com Maria e José como família. Provavelmente ajudou e aprendeu a profissão de carpinteiro, que era a profissão do seu pai. O texto termina dizendo: Jesus Cristo crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. A família de Nazaré, portanto, é exemplo para nós. O Papa Francisco até nos lembra que a família passa atualmente por uma situação de crise. E aí nos diz o Papa: mas não é somente a família, todas as comunidades ou grupos civis passam por uma crise. Não temos, mas não temos mesmo, que olhar por essa crise e viver na crise. Mas temos que sim, olhar para a família de Nazaré como exemplo, olhar para a família de Nazaré e perceber e entender: tem sentido sim viver em família. São João Paulo II já dizia: o futuro da sociedade passa pela família, porque é na família que se aprende a amar, é na família que se aprende a perdoar. A segunda leitura nos lembra: sois amados de Deus, sois santos eleitos, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros. E suportar aqui não é no sentido do verbo, não é no sentido de eu não estou aguentando tal situação, eu não estou aguentando mais tal pessoa, mas tenho que suportá-la. Não, é no sentido de ser suporte. Por exemplo, essa mesa está sendo suporte para este livro. Suportai-vos ou suportando-vos uns aos outros é o mesmo que dizer apoiando, escorando, sendo força para deixar o outro em pé. O futuro da sociedade passa pela família. É na família, é suportando, sendo suporte uns dos outros, que nós aprendemos a amar, que nós aprendemos a perdoar. O texto
depois nos lembra: esposas, sede solícitas para com os vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais. Muitos casais costumam dizer assim: padre, eu ensinei tudo a meu filho. Ensinei o meu filho a religião, ensinei o meu filho a não mentir, ensinei o meu filho a viver de uma forma correta, a ter caráter, mas depois não sei o que aconteceu. Pais, não se culpem por isso. Vocês, pais, não são os únicos a influenciar ou a formar os vossos filhos. A internet, a TV, o vizinho, a escola, tudo isso influencia na vida dos seus filhos. E quando o seu filho ou a sua filha mais estão adquirindo conhecimento, é o período que, infelizmente, vocês pais não participam. Como assim, padre, não participam? Afinal de contas, vocês precisam trazer o sustento para a família. E na maioria das vezes, os seus filhos ficam com outras pessoas, ou está na escola. A partir dos 7 anos, a própria ciência diz, a criança passa a ter o uso da razão. Ela sabe o que é errado e o que é certo. E é exatamente mais ou menos nessa idade que vocês, pais, necessariamente precisam colocar os filhos na escola e necessariamente, se formos contar o tempo que os filhos passam com os pais e o tempo que os filhos passam fora, distante dos pais, os filhos ficam muito mais tempo fora, com outras situações, com outras pessoas, do que com vocês, pais. Então não se culpe, não se condene, se os seus filhos não aprenderam aquilo que vocês ensinaram. Também precisamos lembrar que não existe uma cartilha, não existe um manual para dizer: olha, mãe, segue esta cartilha aqui, segue este manual, que aqui você vai educar o seu filho. Não. Aprende-se ser mãe sendo mãe, com todos os erros, com todas as falhas e com todos os acertos também. Aprende-se ser pai sendo pai, com todos os erros, com todos os acertos também. Pais e mães, acima de tudo, ensine aos seus filhos Deus, religião. Ensine aos seus filhos a viver de uma forma digna. Ensine aos seus filhos a perdoar. Faça em família a experiência da oração, do amor e do perdão. Amém? Guardemos um instante de silêncio e nesse instante de silêncio nos questionemos, nos perguntemos se estamos de fato vivendo em família o amor e o perdão.